Lição de número 12: Vivendo no Espírito. Querido professor, querida professora, na lição deste domingo, veremos que o verdadeiro avivamento espiritual proporciona ao crente uma nova dinâmica de vida no Espírito. No entanto, isso não significa que o crente esteja isento de enfrentar lutas espirituais, bem como batalhas na carne, para que não obedeça à vontade de Deus. A caminhada espiritual requer do crente o esforço para preservar uma vida santa, consagrada a Deus por intermédio da oração e da leitura da palavra do Senhor. O Senhor Jesus alertou aos seus discípulos de que enfrentariam aflições neste mundo, mas deveriam manter o bom ânimo, haja vista que ele mesmo venceu esse sistema pecaminoso. Muito bem, eu sou o pastor Evandro Oliveira e você está no nosso canal Teologia Simplificada, aqui no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2023, Revista dos Adultos. O tema deste trimestre é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E olhe, queridos irmãos, já estamos na penúltima lição, lição de número 12, Vivendo no Espírito. E eu convido você agora para irmos à parte introdutória da nossa lição de hoje. Lição de número 12, Vivendo no Espírito. Texto áureo diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Verdade prática diz assim: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Leitura bíblica em classe se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículos 19 até o versículo de número 25. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para a apresentação da lição. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é destacar o que significa andar no Espírito e a sua importância para a condução da vida espiritual. Segundo objetivo é apontar os aspectos que envolvem o confronto entre a carne e o Espírito. E o terceiro objetivo, ressaltar os dons e o fruto do Espírito como predicados essenciais para a vida e o caráter cristão. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos. Estudaremos todos os 3 pontos com os seus subtópicos. No primeiro ponto, estudaremos sobre a vida no Espírito. Diz assim a sinopse: ter uma vida espiritualmente avivada é andar no Espírito e viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. Segundo ponto, o confronto entre a carne e o Espírito. Diz assim a sinopse: em termos espirituais, o confronto entre a carne e o Espírito trata-se da maior luta da vida do crente. Terceiro ponto, estudaremos sobre o avivamento pelo fruto do Espírito. E a sinopse do terceiro ponto diz assim: o uso dos dons espirituais e o fruto do Espírito são práticas indissociáveis. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? O primeiro pedido que eu faço a você é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora.
eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui no YouTube. Queridos irmãos, ainda queremos lhe informar que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que tem acompanhado semanalmente o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para estudarmos o primeiro ponto da nossa lição, que fala sobre a vida no Espírito, e o primeiro tópico, andando em Espírito. Veja isso, meus queridos irmãos, que para andar em Espírito, você precisa primeiramente receber o Espírito Santo, não é verdade? É importante afirmar que a vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte. Na sua caminhada espiritual, o servo ou a serva de Deus precisa esforçar-se para viver de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo exorta sobre como viver de maneira correta como cristão, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Veja que o verbo andar na Bíblia, queridos irmãos, tem o sentido de viver, experienciar, praticar e conduzir-se na vida espiritual. Por isso, Paulo diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16. O andar em espírito com o E maiúsculo, queridos irmãos, tem um significado espiritual muito elevado e profundo. Trata-se de ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da Santa Palavra de Deus, para não cumprir a concupiscência da carne, da natureza humana, carnal e pecaminosa. É ter uma vida avivada espiritualmente. Veja que aos Romanos o apóstolo Paulo escreveu: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8 e o versículo de número 1. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o segundo tópico: por que andar em Espírito? Primeiro, queridos irmãos, para não viver segundo a carne. Veja que toda exortação bíblica tem um propósito ou propósitos. Você concorda comigo? No texto em apreço, Paulo responde: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O crente em Jesus deve andar e viver de acordo com o Espírito Santo para não cumprir os desejos intensos da natureza carnal. Segundo, queridos irmãos, por que andar em espírito? Andar em espírito para fazer a vontade de Deus. Somente os crentes salvos, avivados espiritualmente, podem andar em espírito. O crente carnal vive segundo
a natureza pecaminosa herdada de nossos pais. Ele não tem forças para vencer as inclinações naturais que afastam o homem da presença de Deus. Porém, quando passa a andar em espírito, adquire poder para subjugar a sua natureza carnal e passar a fazer a vontade de Deus. Porque andar em espírito terceiro para ter poder para vencer o maligno. Assim, cheios do Espírito Santo de Deus, homem e mulher crentes em Jesus Cristo podem vencer as forças do mal. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículos 10 e versículo de número 11. O cristão fortalecido no Senhor, cheio da força do seu poder, tem avivamento espiritual da parte de Deus para ser vitorioso em todas as lutas da sua vida espiritual. Terceiro tópico, meus queridos irmãos, como andar em espírito. Veja isso, antes de tudo, para o crente andar em espírito, precisa ter o Espírito Santo na sua vida e dentro dele. Como é possível andar no Espírito? De acordo com Efésios capítulo 4, versículos 22 até o 24, o processo inicial tem 3 fases distintas e interligadas. Anote aí, porque eu vou passar para você todas as 3 fases que são interligadas. Vamos lá. Primeiro, abandonar o velho homem. O discípulo de Cristo precisa deixar viver da maneira antiga, sem Cristo, quando era guiado por sua natureza carnal, pelos pensamentos influenciados pelo sistema deste mundo. É preciso largar tudo isso, despojar-se das coisas do velho homem. Isso significa deixar o antigo modo de pensar, o antigo modo de sentir, de falar e de agir próprios da cultura desse mundo. Segunda coisa, queridos irmãos, renovação do entendimento. Isso mesmo, reeducação na palavra de Deus. Da infância aos nossos dias, fomos educados por vários segmentos, perceba, família, amigos, escola, mídia e outros influenciadores. Aprendemos, queridos irmãos, muitas coisas que são contrárias à vontade de Deus. Necessário se faz que tenhamos uma nova educação e uma nova aprendizagem agora através da Bíblia Sagrada, queridos irmãos. Será preciso estudá-la para adquirir a educação da justiça divina. Só assim podemos ter uma nova mentalidade, uma nova sabedoria e maturidade cristã para o tipo de vida que agrada a Deus. E terceiro, queridos irmãos, revestimento da nova identidade em Cristo Jesus. Agora, temos que colocar em prática tudo o que aprendemos na Bíblia Sagrada. Temos que passar a viver o cristianismo no dia a dia, viver segundo a vontade de Deus, viver como imagem de Cristo diante do mundo, viver de modo que seja do agrado de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem, eu convido você para estudarmos o segundo ponto da nossa lição, que fala sobre o confronto entre a carne e o espírito. E o primeiro tópico, carne versus espírito. Meus queridos irmãos, é oportuno esclarecer o que significa a palavra carne no contexto deste estudo aqui. Há pessoas que imaginam que a carne refere-se ao corpo físico,
formado por cabeça, tronco e membros. É um equívoco pensar assim. No Novo Testamento, a palavra carne é usada para designar o elemento pecaminoso da natureza humana em oposição ao espírito. Em termos espirituais, é a maior luta que existe na realidade humana. Ela começou lá no Éden, quando o diabo, a antiga serpente, conseguiu seduzir a mulher para a desobediência a Deus. Agora, queridos irmãos, estudaremos um pouco sobre a concupiscência da carne. Veja isso, a palavra concupiscência tem o significado de forte desejo, no sentido de obter bens materiais ou prazer sexual. Ela provoca o homem natural que não tem o Espírito Santo, intenso desejo de buscar a prática do sexo ilícito, conduzindo o homem para a fornicação, que é a relação sexual pecaminosa entre solteiros, ou ao adultério, que é o pecado envolvendo pessoas casadas com outras que não são os seus cônjuges. A maioria absoluta das pessoas no mundo não quer saber de Deus. São seduzidas e afastadas para longe do Senhor por vários meios, pelas falsas religiões, pelo humanismo e pelo materialismo que tem assolado os tempos de hoje. Como resultado, as pessoas em geral esquecem-se de Deus e preferem agradar o diabo e a natureza carnal corrompida pelo pecado. Queridos irmãos, quem melhor compreendeu esse combate crucial de proporções espirituais e humanas foi o apóstolo Paulo. Escrevendo aos crentes, ele disse assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o versículo de número 17. Queridos irmãos, deve ter sido muito duro para os irmãos da Galácia ouvirem a leitura da carta de Paulo. Alguém se intrometeu no meio deles e os induziu a deixar a liberdade concedida por Cristo para que voltassem a ficar debaixo de jugo da servidão. E o apóstolo os alertou de que, caso se deixassem circuncidar, não só estariam obrigados a cumprir todos os preceitos da lei, mas também, o que era pior, estariam separados de Cristo e caídos da graça. Então, vejamos que a luta da carne contra o espírito pode começar até dentro das igrejas cristãs, podendo manifestar-se na pregação de doutrinas falsas, de heresias, de discursos de hereges, principalmente pelas redes sociais, em sites da internet, além daqueles que são levados ao convívio da congregação. Homens carnais, disfarçados de espirituais, podem levar os crentes a dar lugar à carne. Porém, o que é mais comum é a luta da carne contra o espírito através das obras da carne, como veremos no item a seguir, o segundo item da nossa revista, queridos irmãos, as obras da carne. Como já demonstramos em tópicos anteriores, a carne não é o corpo e nem a estrutura de tecidos musculares sobre o esqueleto. Em termos bíblicos, a carne, no grego, sarx,
é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não agrada a Deus. Assim, as obras da carne, a que se refere a Epístola aos Gálatas, são as práticas, atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para os que são os seus servos. Essas obras identificadas em número de 16 tipos, sem fechar a lista, pois acrescenta: e coisas semelhantes a estas podem ser classificadas em várias categorias, como, por exemplo, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, a contaminação do corpo pela falta de domínio próprio, idolatria e feitiçaria. A rejeição a Deus leva à abertura para influências espirituais malignas, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Os relacionamentos com as pessoas são contaminadas e distorcidas, queridos irmãos, como, por exemplo, embriaguez e orgias. A falta de moderação leva ao excesso e à humilhação. Paulo diz: coisas semelhantes. Existem muitas outras obras da carne que são erradas e repugnantes. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o terceiro ponto da nossa revista. O terceiro ponto fala o avivamento pelo fruto do Espírito, e o primeiro tópico, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos novas criaturas. Esse fruto resulta em uma conduta de vida íntegra e de acordo com a vontade de Deus. O fruto do Espírito Santo é descrito pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e o versículo de número 23. Neste estudo aqui da nossa Escola Bíblica Dominical, Lições Bíblicas, Revista do Professor, estudaremos aqui, queridos irmãos, e entenderemos melhor o que é o fruto do Espírito e qual o seu significado e implicação na vida dos seguidores de Cristo Jesus. O pano de fundo dos ensinos desse capítulo é a intensa luta entre a carne e o Espírito. O Espírito abomina os desejos da carne, e a carne, por sua vez, rejeita as coisas que o Espírito nos conduz. Assim, o fruto do Espírito é o bem que nos faz vencer o mal. É o resultado natural de uma nova vida. Uma vida regenerada, uma vida que reflete o novo nascimento, a vida no Espírito. Também, meus queridos irmãos, é importante não confundir o fruto do Espírito com os dons especiais que o Espírito Santo concede a algumas pessoas e que devem ser utilizados a serviço da Igreja de Cristo. O fruto do Espírito é um conjunto de capacitações que todos os redimidos recebem. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o segundo tópico do terceiro ponto, os 9 aspectos do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Muito bem, meus queridos irmãos, iremos agora falar sobre os 9 aspectos do fruto do Espírito Santo. Primeiro, meus queridos irmãos, amor. Deus é amor. E quem está com Deus tem amor. Segundo, alegria. Em Jesus temos verdadeira alegria, porque temos esperança e sabemos que somos salvos. Com Deus, a tristeza é apenas uma fase.
a alegria volta logo. Terceiro, paz. A Bíblia ensina que temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Quarto fruto do Espírito, paciência. A melhor descrição de paciência é longanimidade, é ter convicção que no tempo certo o que está sendo plantado será colhido. A longanimidade faz com que preparemos a terra e plantemos as sementes enquanto esperamos pela chuva. Quinto fruto do Espírito, amabilidade. Ser amável ou exercer a amabilidade é ter compaixão, misericórdia, é ser generoso para com o próximo. Sexto fruto do Espírito, bondade. Bondade, meus queridos irmãos, é fazer o bem, é fazer o que é correto e justo. Sétimo fruto do Espírito, fidelidade. O que observamos muito no nosso mundo é uma fidelidade condicional, quando há desconfiança que a outra pessoa já não é mais digna de confiança, então a fidelidade vai para segundo plano. Assim, fidelidade como fruto do Espírito não apenas se resume à lealdade para com os homens, mas principalmente para com Deus e a sua vontade. Oitava característica do fruto do Espírito, mansidão. Mansidão é a capacidade de ser sereno e agir com calma, mesmo em situações desagradáveis. Nona característica do fruto do Espírito é domínio próprio. No sentido original dessa palavra, ela descreve a competência de uma pessoa conter-se a si mesma, pois uma das maiores lutas que as pessoas têm é contra os seus próprios desejos. Muito bem, meus queridos irmãos, no terceiro tópico do terceiro ponto, contra o fruto do Espírito não há lei. Veja isso. A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é impressionante. Ele afirma de modo incisivo e categórico: contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, queridos irmãos, andemos também no Espírito. Queridos irmãos e irmãs, que Deus nos ajude a cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. Os dons espirituais só têm valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. Guarde bem essa informação. Crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito e não andam conforme as concupiscências da carne ou os desejos da carne. Além dos dons espirituais, eles têm o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Por isso, queridos irmãos, Deus concede bênçãos em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, assinar o nosso canal, comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos e irmãos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Deus vos abençoe hoje e sempre.